É nosso convidado João Massano, comentador da RTP. Muito boa tarde, doutor. Bem-vindo. Ouvimos aqui o novo procurador, nestas primeiras palavras nas novas funções, a pedir meios para o Ministério Público. É a principal tema, a principal urgência para quem agora chega à Procuradoria? Eu creio que há várias urgências, porque, de facto, nós temos que ver que estamos perante uma pessoa que encara este cargo de Procurador-Geral da República como uma missão. Ele estava aposentado e encarou o convite do Sr. Primeiro-Ministro como sendo algo que teria que aceitar para tentar, creio eu, reabilitar o Ministério Público. É bom saber que há pessoas que têm vocação e na área da justiça cada vez mais precisamos dessa vocação, porque de facto é uma área muito sensível para as pessoas e temos que ter alguém que sinta o que se passa. A questão dos meios, é óbvio que a falta de meios na justiça é gritante e nós sabemos perfeitamente que a justiça não tem o mesmo impacto mediático que tem, por exemplo, a saúde ou a educação. E deveria ter, porque toca-nos a todos, mais tarde ou mais cedo, todos teremos ou poderemos ter um processo judicial ou alguma situação em que tenhamos que recorrer aos tribunais. E, de facto, o que ele referiu tem muito a ver com algo que nem sequer é da própria estrutura do Ministério Público. Ele falou dos oficiais de justiça, que é preciso rever o seu estatuto e é preciso melhorar as suas condições para que haja oficiais de justiça para apoiar o Ministério Público no desempenho das suas funções. Falou também na questão da inovação tecnológica, dos meios tecnológicos que deveriam ter, deixou ali no ar que poderia haver um déficit de meios do lado do Ministério Público que pudessem prejudicar as investigações e fez também apelo a uma ligação com a Polícia Judiciária mais próxima e aproveitando os meios que a Polícia Judiciária tem e que, felizmente, têm dado alguns resultados bastante positivos que têm surgido na agenda mediática nos últimos dias. Eu acho que é importante esta forma de abordar as coisas e ele próprio disse que não quer alardes mediáticos, mas acho que é uma pessoa que é ponderada e pareceu-me ter um discurso muito equilibrado. E principalmente a forma como ele tocou em alguns pontos-chave, como o segredo de justiça, a vontade que tem de verificar o que é que se passa, por exemplo, em relação a alguns atrasos em algumas investigações, porque uma das coisas que se criticava à anterior Procuradora-Geral prendia-se com o facto de ela não falar com as pessoas nem com a sua própria estrutura. E aqui tivemos a garantia deste Procurador de que vai dar todas as explicações, incluindo no Parlamento, que foi uma questão recente que os partidos chamaram agora a Procuradora a ir ao Parlamento, mas o Presidente da República lembrou que Lucília Gago, este Procurador sucede a Lucília Gago, que exerceu funções em condições particularmente difíceis. Estou a citar o Presidente da República. É um legado pesado que recebe este novo Procurador? Eu acho que é um legado muito pesado, até porque se nós pensarmos que quer se queira, quer não, as percepções hoje em dia são fundamentais. E a percepção que as pessoas têm do Ministério Público e da Justiça em geral, incluindo advogados, obviamente, é uma percepção bastante negativa. E há que combater isso, porque ninguém tem interesse na descredibilização da Justiça, creio eu. As instituições têm que recuperar a sua credibilidade. E eu creio que uma das principais missões do novo Procurador-Geral da República prende-se com essa credibilidade. E o facto de nós termos que ter em consciência que havia uma escolha a fazer. E ou se escolhia alguém de fora do Ministério Público ou alguém de dentro. E a opção foi claramente uma opção de dentro, sendo alguém que teria estatuto interno para impor mudanças e estar mais próximo da estrutura. Tanto assim foi que a escolha do novo Procurador-Geral da República, ao contrário do que até é habitual, teve uma unanimidade de todos os partidos. Todos concordaram, acharam que era uma pessoa que, de facto, merecia todo o crédito, até porque tratava todos por igual. E é isso que se pretende. Ao contrário de Lucília Gago, que merecia críticas dos vários quadrantes políticos. Eu acho que, a partir de uma certa altura, todos a criticavam. Nestas primeiras palavras do novo Procurador, o que é que viu de muito diferente da antecessora? Abertura e alguma sinceridade, para não dizer toda a sinceridade no discurso, porque, repare, uma das coisas que ele referiu e que me parece que é muito importante também analisar e sublinhar aqui é o facto de o Ministério Público não é só a investigação daqueles casos mediáticos. E há pouco, quando referia, é óbvio que ele tem uma herança pesada, porque se ele vai pegar a meio processos como o Influencer ou a Madeira, que não estão muito bem vistos junto à opinião pública, é óbvio que ele agora vai ter que, de alguma forma, credibilizar o Ministério Público nessas investigações. Para a semana arranca já o julgamento do processo do Espírito Santo, por exemplo. Também, que é outro.
Ou seja, eu diria que quando ele refere que o Ministério Público vai para além das manchetes dos jornais e que também está, por exemplo, nas regulações das responsabilidades parentais, na representação de trabalhadores em processos laborais, na representação do cidadão nos casos do maior acompanhado. Portanto, ele quis dizer, nós não somos só investigação criminal, vocês têm que perceber que o Ministério Público é uma estrutura muito grande e a tendência que existe é confundir o todo por uma parte, ou seja, achar que aquela parte que ali está representa o todo que é o Ministério Público. E não, ele quis dizer que há mais vida para além das investigações criminais. Mas são os mega-processos, são as mega-operações mediáticas que levam a querer a opinião pública, que o Ministério Público apenas se foca nesses processos sem dúvida. E que não está noutro tipo de processo. É que hoje ouvimos o Procurador, por exemplo, lembrar a questão de homicídios em contexto de violência doméstica, para além dos crimes económico-financeiros que vai acompanhar de perto, mas outros temas que não têm só que ver com mega-processos. Não, de todo, ele quis mesmo dizer isso, ou seja, por um lado, e a propósito dos crimes de corrupção, que de facto foi o que determinou a escolha dele, porque ele teve na sua carreira até agora várias investigações importantes, como o Marquês, o caso das armas, etc., e foi escolhido por isso, obviamente, porque é uma é a vontade política clara de combater a corrupção, e por isso a escolha foi o Sr. Procurador-Geral Amadeu Guerra, mas de facto ele quis dizer que o Ministério Público tem muito mais funções e tem muito mais importância e influência na vida das pessoas do que as próprias pessoas pensam, porque muitas vezes não se fala desses processos. A violência doméstica fala-se quando morre alguém, ou para criticar o Ministério Público ou a atuação das polícias ou outra falha que houve no sistema, e de facto creio que é muito importante que ele passe uma imagem positiva e passe uma imagem de uma entidade que tem mais vida para além dos megaprocessos, que também se diz que ele vai fazer uma análise diferente dos processos e até se fala que deixará de haver megaprocessos, mas isso teremos que esperar. Mas houve um ponto a propósito da corrupção que ele sublinhou e achei curioso, que foi a criação de uma estrutura para trabalhar juntamente com a parte criminal no arresto preventivo de bens em situações de corrupção. E essa estrutura que ele referiu pareceu-me uma excelente ideia, porque acho que é importante, até para passar e combater a tal percepção pública de que não acontece nada. E aí o Ministério Público diria logo, e tentará logo passar a imagem que quer a vertente criminal, quer a vertente dos bens das pessoas envolvidas, caso haja justificação para tal, haverá uma resposta do Ministério Público nessa área. De que forma é que se pode devolver o prestígio ao Ministério Público? E estou a citar as palavras deste novo Procurador que definiu essa como meta principal. Eu creio que a comunicação é fundamental nos dias que correm e não quer dizer, como ele próprio referiu, não tem que haver alardes mediáticos, nem um exagero de exposição mediática, mas é óbvio que tem que haver uma comunicação com o cidadão, nomeadamente quando há investigações que têm repercussão mediática. E creio que isso será o objetivo do Sr. Procurador-Geral. E haverá também, parece-me, uma maior ligação, até ele o referiu, com as estruturas envolvidas nas principais investigações, que ele até referiu, os DIABs, os TCIABs, que ele quereria estar mais próximo para até dar mais apoio e poder até coordenar ou de alguma forma estar presente e com a sua experiência ajudar num ou noutro aspecto. E o próprio lembrou que este Presidente da República visitou o TCIAP há não muitos anos. Exatamente. Eu creio que esta imagem de proximidade, ao contrário daquela imagem que existia de alguém que está fechado na Procuradoria-Geral e que não contacta com as estruturas, tanto que ele até referiu que irá contactar os tribunais e ver o Ministério Público, toda a gente, e que terá uma proximidade que é algo que faltava e que conduzia à tal desmotivação do Ministério Público. Mas nós tínhamos ouvido uma procuradora que se orgulhava, de certa forma, em ter duplicado o número de assessores de comunicação. Pelo menos foi esse o argumento que deu quando esteve no Parlamento. Sim, mas repare... Era 1, passou para 2. Exato, mas a questão é que não basta só ter assessores de comunicação. É preciso mais do que isso. E ainda por cima, quando temos uma estrutura como a do Ministério Público, é óbvio que tem que se envolver a estrutura e tem que se acompanhar a estrutura, principalmente quando há situações difíceis. Nós não ouvimos a Procuradora-Geral da República, por exemplo, falar quando as coisas correram mal em sítio nenhum, no influencer, etc. Houve um comunicado, que foi o tal do parágrafo que teve as consequências que teve, mas não houve uma defesa do Ministério Público e uma credibilização da investigação feita pelo Ministério Público. E eu creio que agora há pelo menos essa grande vontade do novo Procurador-Geral da República de estar mais próximo e de naturalmente acompanhar a situação. E há uma urgência em mostrar trabalho feito nesse sentido? Eu creio que há uma urgência, pelo menos, em passar uma imagem positiva e de transparência. É essencial que o Ministério Público comunique e explique, porque ele falou ao lado da questão do segredo de justiça, que é uma das questões que, de facto,
mais preocupa, por exemplo, os advogados, porque há as tais fugas e violações de segredo de justiça cirúrgicas que nos preocupam bastante e que ele referiu e disse que iria estar atento a elas. Falou também na questão das detenções, etc., por causa das situações Mas terá atualmente o Procurador-Geral da República força para mudar essas questões no que toca, por exemplo, à violação do segredo de justiça? É assim, ele detém o poder de investigar e de mandar investigar. Esperemos que consiga descobrir os culpados dessas violações e que haja... Ou então, das duas, uma... É que essa questão já se colocava há 6 anos, quando Lucília Gago tomou posse. Exatamente. Infelizmente é uma situação recorrente. Das duas, uma. Ou se acaba com o crime, e deixa de ser crime, e há violação, e não há nada, não há qualquer penalização, ou havendo crime e tipificação penal, é óbvio que tem que haver consequências. E se houver investigação, e se começar a haver um ou outro culpado de vez em quando, se calhar as pessoas vão pensar 2 vezes antes de o fazer. Mas há uma coisa que ele também disse, e que é relevante sublinhar, que é não legislar em cima dos acontecimentos. E ele referiu isso. Ou seja, não andar a fazer leis à medida do caso concreto e pensar, se quiser, de uma forma mais ampla e ponderando mais a legislação que vai sair. Acha que se referia a algum caso concreto quando disse essas palavras? Eu acho que ele estava seguramente... Um dos casos que ele estava a referir era a questão da tal apresentação ao juiz em 48 horas e do facto de muitas das vezes bastar dar o nome, entre aspas, e depois a coisa continuava e havia até 2 e 3 semanas de prisão preventiva sem haver a tal inquirição pelo juiz. Eu acho que ele quis dar a entender, parece-me, que não se venha agora impedir esta possibilidade só porque aconteceu isto. Temos que ver o quadro amplo da justiça e perceber e que limites é que se impõe colocar agora. Dr. João Maçã, muito obrigado por esta análise. Um bom fim de semana. Obrigado, igualmente.